Bom, gente, tudo bem? Eu sou o residente Gabriel Lupe e hoje vou fazer uma resolução de um exercício aqui do PET complementar, que acabamos o PET. Aí agora passamos para o complementar, né, volume 2, referente ao segundo bimestre. E é mais uma revisão, né, assuntos que vocês já viram. E vamos lá então, vamos começar. Atividade número 1, vamos lá, começando aqui. Considere as afirmativas abaixo sobre as possíveis interações entre alelos de um mesmo gene, assinalando como verdadeiro e falso. Então aqui a gente tem que ter conhecimento sobre os alelos no gerais, né? Dominância, alelos múltiplos, que inclusive foi o tema da minha aula, né, da semana passada. Então vamos lá. Primeiro é a afirmativa, né? Dominância incompleta é o termo utilizado para descrever situações em que os indivíduos heterozigotos apresentam fenótipo intermediário entre os fenótipos dos parentais homozigotos. Então essa não tem muito o que explicar, né? É verdadeira, então exatamente é isso que está dizendo. Então a frase está inteiramente correta. Então, justo o que está explicando é a dominância incompleta mesmo. Então a alternativa está correta, verdadeira então. Vamos para a próxima. Segunda afirmação. Quando o fenótipo dos indivíduos heterozigotos for igual ao fenótipo de um dos parentais homozigotos, esse tipo de interação alélica é denominado codominância. Então aqui a gente tem que ter o conhecimento sobre codominância, né, para poder entender como que funciona, quando que é utilizado esse termo, e se realmente a codominância é quando esses fenótipos dos indivíduos heterozigotos for igual ao fenótipo de um parentais homozigoto. Então está fazendo aqui a comparação, né, de heterozigotos com homozigotos sendo iguais. Aqui está a resposta, que é falso. A afirmativa anterior está errada. Por quê? A codominância ela ocorre quando os dois alelos do heterozigoto são ativos. Então não acontece dominância entre os alelos. Então está falando lá em relação a homozigoto e heterozigoto iguais, e não. Essa codominância ela vai ocorrer quando os dois alelos do heterozigoto são ativos na dominância, né? E não tem essa dominância. Um exemplo também, na minha aula anterior eu explico melhor, é o sangue tipo, é o sistema ABO do nosso organismo, né, do corpo humano, que é referente aos tipos sanguíneos. E um exemplo de codominância é o sangue tipo AB, que esse tipo de sangue ele forma quando com o cruzamento entre o isão, o isão-azão e o isão-bezão. Ou seja, tanto o isão-azão quanto o isão-bezão são dominantes. Porém, eles não têm dominância entre eles, eles são igualmente dominantes. É exatamente isso um exemplo de codominância. Então, os dois alelos heterozigotos são ativos. Então, os dois são dominantes e não acontece uma dominância entre esses dois alelos. Então, a alternativa está errada, falso. Então, a primeira, verdadeiro, e a segunda é falsa. Vamos lá aqui então para a terceira afirmativa. Ocorre dominância completa quando ambos os alelos de um locus são expressos. Então, aqui, novamente, tem que ter conhecimento sobre o que é uma dominância completa, para poder saber se ela realmente ocorre quando ambos alelos, né, de um locus são expressos. Então a gente tem que ter esse conhecimento sobre a dominância completa para poder entender se a afirmativa é verdadeira ou falsa. Adiantando, né, que é uma afirmativa falsa também, como a anterior, é falsa, porque a dominância completa possui uma outra definição, né, que é a seguinte: é o mais simples, é o que a gente conhece assim no geral, é o mais básico da genética, que é quando um alelo ele vai suprir a manifestação de outro em heterozigose, ou seja, um alelo vai ser dominante e vai se expressar em relação ao outro alelo que vai ser recessivo. Então isso faz com que o fenótipo de um indivíduo em heterozigose seja igual ao fenótipo de um indivíduo homozigoto dominante. Portanto, dominância completa não é quando ambos os alelos de um locus são expressos, que é justamente o que a afirmativa fala. Portanto, está errada, a alternativa falsa. Então até agora a gente sabe que a primeira é verdadeira e as duas posteriores são falsas. Então vamos lá para a próxima afirmativa, né, a penúltima, a quarta afirmativa,
que fala o seguinte: denomina-se polialelia ou alelos múltiplos, lembrando que também é a temática da minha aula anterior, né, que eu coloquei para vocês aqui, referente a alelos múltiplos, sistema BO e fator RH, né? Então, denomina-se alelos múltiplos o fenômeno em que um gene condiciona ou influencia mais de uma característica. Então, aqui está falando que alelos múltiplos é quando um gene vai condicionar, né, influenciar mais de uma característica. Vamos lá ver se está certo isso. Então, a gente pode ver que está errado também. Então, 3 falsas até então, somente uma verdadeira. Porque a polialelia, né, que são os alelos múltiplos, é um fenômeno que é quando existe 3 ou mais tipos de alelos distintos para o mesmo locus cromossômico. Então são alelos distintos, né? O sistema BO, por exemplo, são 3 alelos distintos para o mesmo locus cromossômico. Ou seja, cada indivíduo ele tem apenas um par desses genes, mas as combinações possíveis entre elas são várias. Então são mais de uma combinação, né? Geralmente não, né? Mas um exemplo, o sistema BO possui 3 combinações, né? Possui 3 tipos de sangue e mais combinações ainda. Então o sistema BO é mais um exemplo aqui de polialelia. Então tá errado porque fala que os alelos múltiplos eles são um gene que condiciona ou influencia mais de uma característica. E não é assim, né? Então vamos para a última afirmativa, né? Essa em questão não estava na minha videoaula, né? Na minha aula do Meet. Porém, vamos lá. Denomina-se pleiotropia quando um gene apresenta mais de 2 alelos diferentes na população. Então aqui a gente tem que ter conhecimento sobre pleiotropia para poder saber se realmente a pleiotropia é quando um gene vai apresentar mais de 2 alelos diferentes. Então tem que ter isso em mente. Está falando que a pleiotropia é quando um gene vai apresentar mais de 2 alelos diferentes. Então vamos ver se isso está certo, né? Mais uma alternativa falsa, né? Portanto, só uma verdadeira, só a primeira, as outras são todas falsas. Porque essa pleiotropia, ela mostra justamente que a ideia mendeliana, né? A ideia de Mendes, que fala, né? Que essa ideia fala que cada gene afeta apenas uma característica. Porém, existem exceções, né? Que justamente é o caso da pleiotropia. Então a pleiotropia não funciona dessa forma. Então não é cada gene afetando apenas uma característica. Portanto, nesse caso, tem que saber que não é sempre válida essa ideia dele. E essa é a exceção que não é válida essa ideia. Então, um exemplo aí que eu coloquei para vocês, que fala sobre, alguns ratos eles podem nascer com algumas, deficiências, né? Que são as costelas espessadas, traqueia estreita, pulmão com elasticidade diminuída, narinas bloqueadas, são fatores que prejudicam a vida desse rato e que com certeza vai levar à morte dele. E todas essas características elas acontecem devido à ação de apenas um par de gene. Então, um par de gene faz com que aconteçam várias características, que foram essas citadas, que no caso são prejudiciais ao rato. Então, esse é um caso de pleiotropia, né? Um par de gene, a ação de um par de gene faz mais de uma característica. Portanto, entra em contradição com a afirmativa da questão, né? Então, é mais uma alternativa falsa. Então, para finalizar, né, podemos ver que a primeira é verdadeira e as outras 4 são falsas. Isso equivale à alternativa C, a letra C da questão. Somente ela possui as 4 falsas, com a primeira verdadeira. Então é isso. Essa foi a correção, né? Como era apenas um exercício, tentei explicar diretamente todas as alternativas, né, o porquê cada uma é falsa, para ficar um pouco mais completo. E espero vocês nas próximas semanas. Valeu, gente!